Então vamos lá, mais uma vez aqui no Dúvidas Frequentes do nosso canal. E uma dúvida recorrente também é sobre a questão da comprovação da efetiva necessidade para a aquisição de uma arma de fogo. Então a gente tem tido muita dúvida sobre isso em todos os nossos canais de comunicação, nos directs, no WhatsApp, pessoalmente a galera vindo aqui no clube perguntar. E o que você tem para dizer pra gente sobre isso, Marcelo? Vamos lá. Essa comprovação da efetiva necessidade, primeiro que é um termo que o decreto trouxe que não está na lei, né? Eu já falei isso em outro vídeo. É uma novidade isso, É uma novidade, é uma inovação trazida para o ordenamento jurídico através do decreto, que é completamente ilegal, né? Inconstitucional, enfim, a gente já bateu muito nesse ponto. Isso acredito que bem em breve vai ser superado. Sim. Né? Mas o que eu tenho visto? A pessoa tem sim como comprovar a efetiva necessidade para adquirir uma arma de fogo. E várias são as questões. A diferença é que na lei fala a mera declaração. Então a gente está falando de uma questão subjetiva, né? Isso. Eu declaro para devidos fins que preciso de uma arma de fogo. Bastava. E a autoridade concedente, no caso o delegado de Polícia Federal, ele não tinha muito o que descontar. Não, a pessoa declarou. Era só né, um requisito legal ali, a declaração subjetiva. Hoje E agora concreta, né? Exatamente. Agora mudou, né? O entendimento, né? Digamos assim. A gente tem que convencer, a pessoa tem que convencer a autoridade concedente que precisa convencer e comprovar. E quando eu falo convencer, porque a lei, nem o decreto, né? A lei não trouxe nem essa questão de comprovação, mas o decreto não trouxe recursos objetivos, requisitos objetivos. Fala, não, você comprova se você fizer isso, isso e isso. A grosso modo, largou lá aquela palavra e a gente que tem que se virar para entender, cada delegado vai entender de uma forma. É. Então, isso para a segurança jurídica é muito ruim. Né? Mas o que a gente tem falado, tem conversado com muita gente? Se a pessoa não tentar, se ela deixar, nunca vai dar para saber se vai conseguir ou não. Vamos exatamente. Lá. Comprovação no Rio de Janeiro. Qual a distância do posto policial perto da sua casa? Qual o tempo de resposta da polícia para chegar Qual o índice de criminalidade na área que você mora ou trabalha? Será que aonde você mora está subindo o índice de criminalidade? Porque a gente tem visto, principalmente aqui na nossa região, o índice de criminalidade subindo muito. Aumentando a muito. gente tem ouvido casos e casos de assaltos à residência, coisa que a gente não via. Sequestro. Assalto, sequestro. Exatamente. Então, assim, é nítido, residências, comércios, né? Passando por muitas situações perigosas e violentas. Eu acredito, né, que as autoridades policiais também comecem a estar de posse dessas informações. Com certeza. Né? A autoridade concedente deve estar As secretarias de segurança estaduais devem ter esses índices, né? Isso é uma coisa, pelo menos aqui na nossa região, acho que é uma impressão de todos, é muito perceptível. Né? As pessoas... Há uma sensação de insegurança. Há uma sensação de insegurança. E assim, querendo ou não querendo, aquela propaganda, né, do antigo governo que falava que todo cidadão tinha uma arma em casa, que você podia ter uma arma em casa, você trazia uma certa segurança para o cidadão. Falar, não, né, o ladrão acabou entendendo. Porque o criminoso entendia, olha só, pode ter um risco para mim ali. A minha vida também está em risco, não é só a vida da minha possível vítima. Quando você tem uma política que fala que não, o cidadão não pode ter uma arma em casa, você acaba... O criminoso vai se sentir incentivado, eu acho que eu não vou nem entrar nessa questão. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem orientado, né? Cara, faz o seu processo, conversa com algumas pessoas que têm conhecimento na área. Vai ter um despachante, né? Um despachante, procura um clube de tiro, conversa com o advogado, mostra. A questão é a individualização da sua efetiva necessidade. Isso que é o mais importante. Você se sente em risco por quê? Por que você precisa? E saber botar isso no papel. A autoridade concedente está dando o despacho padrão e está indeferindo. Então é momento da gente começar a procurar o poder judiciário. Perfeito. Né? O Estado democrático de direito, ele avança nessas discussões. Ele avança com isso. Né? Essas discussões. Até que vai se chegar um momento de você voltar a parametrizar um entendimento e aquilo seja usado para... bonita, parametrizar. Desculpa. Usar para ter parâmetros, né? A gente conseguir assim, definições para que se use para todos.
Sim. Tá bom? Então acho que essa é a grande ideia, né? Da gente, quanto mais pessoas nesse momento fizerem cumprir o seu direito... Tem uma palavra bonita hoje em dia também, que é a resiliência. A gente fala que é ganhar pela insistência, no caso, né? De frente. Então, assim, exatamente. O brasileiro, quando começa a ter uma dificuldade, ele tem a mania de se afastar daquela dificuldade. Exato. E hoje não. Tem que ser o contrário, tem que insistir, tem que ir atrás. Hoje, né? assim, Cobrar. A pessoa quer comprar uma arma de fogo, cara, vai lá, faz o seu laudo psicológico, faz o seu processo, insiste. Por quê? Se a gente for contabilizar hoje, eu tenho visto um completo esvaziamento das pessoas tentando comprar arma. Não pode mais. Não, pode sim. Pode sim. Pode sim. Ninguém comprar proibiu. uma arma para a defesa pessoal não está suspenso. Não está suspenso. Comprar uma arma para a defesa pessoal tem todos os requisitos ali, tá válido, o processo está andando, as coisas estão acontecendo, sim. Exatamente. O que eu falei, por exemplo, numa área rural, uma pessoa que mora numa área rural, que o posto policial está a 20 quilômetros. Cara, por si só já não comprova efetiva necessidade. Lógico. É óbvio que sim. Sabe? Se a autoridade concedente entender que não, que cada um pensa de uma forma. Ok, a gente vai respeitar o entendimento. Mas há recursos, Vamos né? recorrer vai primeiro. fazer Exatamente. Tem o recurso dentro do próprio processo administrativo ali da PF, por exemplo, tem o tempo para recurso. Pode discordar. Sendo indeferido, você pode tentar uma medida judicial. Exatamente. Né? Se for o caso, judicializar. O que a gente está buscando é exatamente esse novo entendimento. Perfeito. A gente tem que buscar. Só que, como é que se muda o entendimento? Lutando. Várias pessoas exatamente. juntas. É a insistência. Se a gente tiver indeferimento, cara, não vai ter diferença. Peso. Se a gente tiver 1 milhão de indeferimentos... Exatamente. Peraí, tem muita gente querendo comprar arma. Calma Por que aí, a gente está indeferindo coisas... tanta gente assim, né? É a mesma coisa, e aí eu já vou pegar um gancho, do porte de trânsito do atirador desportivo. O que eu tenho orientado aos atiradores desportivos? Gente, é um absurdo, né? É um absurdo o atirador ter que ir ao clube de tiro com o porte de trânsito suspenso. Ter que ir com a arma desmuniciada. Né? Mesmo sendo um absurdo, somos todos cumpridores da lei. Então, o atirador que não tem porte federal, ele vai levar a sua arma desmuniciada. Sim. Perfeito. Mas nada o impede de adquirir uma arma para defesa pessoal e pleitear o porte federal de arma de fogo. Porque é uma a efetiva necessidade, a comprovação da efetiva necessidade, no caso, está justamente nessa atividade, exatamente. Mas a autoridade concedente indefere. Necessidade de deslocamento para o clube, exatamente. Ele está sendo impedido, por questões de segurança, de exercer o esporte, né? De praticar o esporte dele. Então, assim, já que não se entende do porte de trânsito, vamos pleitear o porte federal de arma. Mas a autoridade concedente vai negar. Faça o recurso, judicializa e vamos buscar um novo entendimento. Vamos atrás. Essa é a ideia agora. Né? A ideia é de levar as autoridades concedentes, todas as autoridades, e a gente tentar fazer com o máximo de pessoas entender a necessidade do porte de trânsito ou a necessidade do porte federal. Se o atual governo não quiser, não vai ter mais porte de trânsito, né? Digamos assim. Não vai ter mais. Eu acredito que muito em breve isso vai estar mudando, tá? Porque acho, é um absurdo. Mas o porte federal de arma, na minha opinião, tá? E aí eu não sou autoridade concedente, mas na minha opinião está justificado. Porque eu já vi vários indeferimentos de portes para atiradores desportivos que o fundamento era mas na atividade dele ele tem o porte de trânsito. E agora que não tem? Faço o quê? Faz o quê? Né? Então, como você não tem mais o porte de trânsito, no meu entendimento, acho que Larissa como atiradora e advogada, né? Nanda também, acho que vocês vão concordar. E assim, eu converso com vários amigos juristas. Só fico lá da minha pastinha, aquele meu portezinho lá, abandonado. E eu fico com pena de vários amigos juristas têm concordado comigo que o caminho é esse. A luta se faz com a discussão. Né? A vitória só vem com a discussão. Vamos discutir. Mesma coisa. Se tiver um porte indeferido, não vai fazer peso.
Agora, se você tiver 1 milhão de portes indeferidos, a gente tem um número. Ou seja, precisamos de vocês. Exato. Para pedir o Exatamente. porte. A gente Todo mundo precisa- tá a na gente- mesma vibe. Exatamente. A gente né? precisa de união pra tudo, inclusive pra gente Exatamente. ser indeferido junto. Ser indeferido Então- junto. E todos depois juntos. brigar Então, junto assim, pra ser pelo deferido. Exatamente. O que a gente precisa? Ah, a pessoa, pô, quer comprar. E nesse momento, com essa escalada de violência, Isso. a hora de comprar uma arma de fogo para defesa pessoal Oh, chegou. é agora. Passou Quem da não hora já. tiver, quem não tiver, cara, vai lá, faz o processo, compra a Dá sua a entrada arma, no seu processo. porque não está proibido. Exato. Tá bom? E quem já tem uma arma pela Polícia Federal, né, para defesa pessoal e quiser atender os requisitos ali para pleitear o porte, ou faça. Tá? A gente precisa, é o momento. É o momento. Perfeito. A gente volta a falar, a gente só vai mudar essa realidade se lutar. Em 2009, 2010, ou até 2013 mais ou menos, eu me recordo que era muito difícil você comprar uma arma pela Polícia Federal. Era muito difícil. Eles negavam com o mesmo entendimento que estava sendo negado. Só que foi a mesma coisa, o mesmo movimento. A quantidade aumentou e as coisas, o convencimento veio através De um peso, né? de uma manobra, de uma massa necessidade. maior precisando daquela... Porque as autoridades, elas têm que entender o que está acontecendo também. Ela não vai chegar, vai deferir uma coisa Com assim. certeza. Imagina a responsabilidade do delegado de Polícia Federal se ele tem que negar, autorizar ou negar sem ter um parâmetro legal. Sim. Não tem um parâmetro legal para isso. Então é uma questão subjetiva, né? Então assim, eu entendo a responsabilidade que essas autoridades estão carregando nesse momento. Eles têm que tomar uma decisão. E o cargo deles, o que eu tenho que decidir? Como que eu tenho que decidir? O que está certo e o que está errado? Fica muito subjetivo, né? Exatamente. Principalmente por causa do texto da lei, assim, não tem parâmetro. Não tem parâmetro, Não tem né? parâmetro. Comprovar a Exato. E efetiva aí, necessidade. como? Tá, o que eu faço? Como? É. Né? O cara vai ter que tomar um tiro e comprovar a efetiva necessidade depois? Ó, sofri esse ato de violência. Posso ter uma Vai ter arma? que morrer e depois... Posso ter uma arma? Morri, Já tô... posso ter uma Né? Porque assim, para você ter uma arma para defesa pessoal em casa, adquirir uma arma, o simples fato de você falar, olha, eu tenho uma casa e preciso defendê-la, para mim é efetiva Pra necessidade. mim também. Pra mim também, mas pra esse governo não parece que seja, não. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem orientado? O momento agora é de discutir. E só se discute no papel. Só se discute insistindo, tentando, dando murro em ponta de faca, até que a faca vai amassar. Então, a hora agora é essa, tá? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Né? Eu acho que... Concordamos nisso. Eu também concordo. Né? Gênero, número e grau. Ainda bem. É isso? Só isso. É isso? Tá bom? Então, gente, não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, façam seus comentários, caso tenham mais alguma dúvida, que aí a gente vai tentando responder. Sigam nos nossos outros canais também, nosso Instagram, @IAT Clube de Tiro, tá? Chama a gente lá no direct, que a gente tá sempre pronto para responder vocês. E aqui na descrição vai ter o nosso número de WhatsApp também. Só chegar mais. E não se esqueçam, apoie o seu clube. É isso aí. Sempre. Valeu!